Salve, Shmaposfera, tudo bem com vocês? Abril foi um mês interessante, bem menos movimentado que os anteriores, mas com algumas novidades bacanas. Eu tenho alguns assuntos legais aqui que a gente precisa comentar, anúncios importantes do canal, alguns casos meio polêmicos, umas patifarias aí que rolaram e que eu vou falar delas aqui, fazer aquele bate-papo costumeiro que a gente tem mensalmente. Mas antes de eu começar a abordar os assuntos todos aqui, desde já fica aquele convite amigável de sempre. Se você gostar do que vai ver aqui, por favor, deixa um like, se inscreve no canal, considere se tornar um membro, compartilhar o conteúdo com seus amigos, afinal, é fundamental pra gente sobreviver no YouTube. Esse rolê todo você já sabe, não precisa ficar repetindo, né? Mas enfim. Lembrando que também todos os links dos jogos e de tudo que eu citar aqui vai estar na descrição do vídeo, né? E bom, vamos aí ao que interessa, porque tem assunto pra caramba pra falar. Eu vou começar falando um pouco do canal, né? Afinal, não tinha muitas novidades planejadas aqui até o momento, mas agora tem, então vamos lá. O que vai rolar é a segunda maratona Shmups BR, que deve acontecer no mês de junho de 2024. Eu acredito que dessa vez a gente vai fazer em 2 dias em vez de 1, já que o evento anterior deu muito certo, né? Mas, enfim, fica aí aberto o período de treinos, né? Se você já tem algum jogo em mente para tentar fazer o 1cc, já pode ir treinando porque as inscrições vão abrir em breve. E vai ser o mesmo esquema do ano passado, tá? Vai ser um formulário, etc. Mas é só ficar ligado aqui no canal, né, que você vai saber como proceder, tá bom? Não corre ainda não tem nada aberto, nada definido. A gente vai abrir e avisar vocês aqui, tá bom? Só acompanhar aqui o canal. A outra novidade é que eu estou trabalhando no Dossiê Gradius Parte 3. A conclusão aí de um trabalho que eu comecei há algum tempo, mas nunca consegui retornar para ele. E essa é talvez a parte menos conhecida e mais confusa da história do Gradius, que é um dos shmups, uma das franquias dos shmups mais famosas de todos os tempos e que vai necessitar sim de um monte de pesquisa, roteiro, fazer um monte de captura e etc. O roteiro está ficando legal, tá? Mas eu quero apresentar um trabalho bem completo, então vai levar algum tempo. Tá? Enquanto ele não fica pronto, eu convido vocês a assistirem as partes 1 e 2, que já estão prontas e que foram vídeos que também deram um trabalho monstro para fazer, mas que ficaram bem legais, já que eles são pré-requisitos para vocês entenderem a parte 3 que vai sair. E vamos fazer um jabá para um canal parceiro nosso, claro. O PV dos Jogos Mofados terminou de colocar no ar o 10 Seconds Warning para vender. É o jogo que ele fez para MSX em 2023, se eu não me engano. Ele colocou o jogo à venda e a página está aqui na descrição do vídeo. Você pode rodar ele em um MSX real, um emulador da sua preferência, tem versão em disco e versão em ROM, ou seja, ninguém vai ficar de fora. O jogo é bem divertido e se você quer ter o que rodar no seu velho e bom MSX, tá aí a indicação. E sim, vamos prestigiar, né, a produção de software nacional, afinal, só quem está desenvolvendo sabe a dificuldade e os perrengues que a gente passa, né? E vamos falar de Beatwave. A Beatwave lançou esse mês o volume 4 do Toaplan Arcade Shoot 'em Ups, totalizando 16 jogos dos 16 shmups que a Toaplan fez. Eu joguei eles aqui no vídeo e você pode assistir os streams se quiser, mas é aquela qualidade da Beatwave de sempre, cara. Nenhum input lag, um monte de opções, alguns jogos que estavam restritos aos arcades finalmente chegaram aos lares, né, de forma oficial, então, enfim, só sucesso. Vale lembrar que, nesse sentido, eles estão muito mais adiantados que a própria M2, que está fazendo o mesmo trabalho, só que para console. De acordo com a própria Beatwave, eles finalizaram, né, o trabalho que eles tinham para fazer junto à Tatsujin, que é a detentora dos direitos da Toaplan, e que nesse momento eles estão focando em outro projeto grande. Não foram dados detalhes sobre o que é esse projeto grande, e se é sobre shmups ou não, ou se é outra produtora japonesa ou não, ou seja, nesse momento tudo que a gente pode é especular. Qual será o foco deles agora, né? Eles podiam portar os jogos da Rising, da Takumi, da Psycho, né? Enfim, deixa aí nos comentários o que você acha que a Beatwave devia abordar agora, né? Eu tô curioso para saber o que vocês acham sobre isso. E vamos falar de novidade. Um jogo muito bonito, do qual eu falei mês passado, Devil Blade Reboot, ganha data de lançamento na Steam.
O anúncio aconteceu agora faz poucos dias e vai acontecer o lançamento dia 24 de maio agora, ou seja, daqui a algumas semanas. Você já pode colocar ele na lista de desejos para ir acompanhando, mas com base em tudo que foi mostrado agora, cara, parece que vai ser um jogo incrível. Outro jogo que eu falei mês passado e que eu já estava de olho é o Shockwave Triggers, que acaba de ganhar um demo jogável na página da Steam. O jogo está sendo feito pelo desenvolvedor Shinryu Arts e caso você queira experimentar, eu recomendo porque o demo tá muito legal, cara. Ficou muito bacana o jogo. Também foi lançado recentemente para Steam Trigger Heart Exelica, jogo de Dreamcast que teve uma versão para Xbox 360. Trigger Heart Exelica. Select your Trigger Heart Exelica. トリガーハートの誇りにかけてあなたには負けない。 Cruelty. やれるわ私たちなら。 Emergency. Emergency. The target is approaching. Are you ready? 出番のようね。あんたが私のお相手？あなたフェインティア。いやそんな。 Trata-se de um shmup vertical com uma mecânica interessante que permite que você capture e jogue, gire e jogue os inimigos em cima dos outros, coisa que não foi muito utilizada por shmups que vieram depois, né? É legal que estão ressuscitando os shmups da era do Dreamcast, cara. Isso é muito bom, porque saíram algumas pérolas bem interessantes lá. Ainda na Steam, surgiu a página de Touhou Lanced Night Sky Kasegai, jogo da série Touhou, que oficialmente ou não oficialmente está em desenvolvimento. Trata-se de um fangame feito pelo grupo Fire Sky e que promete implementar algumas novidades nas mecânicas tradicionais dos outros jogos Touhou. Se você é fã da série ou resolveu fazer uma pesquisa sobre ela como eu, vale a pena ficar de olho. E vamos falar da série Arcade Archive. Super Chevios entrou para o catálogo e já está disponível para todas as plataformas domésticas. Eu falei de Super Chevios no dossiê Chevios, que você pode conferir aqui no canal. Mas basicamente trata-se de uma atualização do primeiro jogo. Se você gostou do primeiro Chevios, ele tem umas melhorias, algumas bem significativas em relação ao primeiro jogo, vale a pena você conferir. E se em abril não houveram tantos lançamentos, o que aconteceu foi que vários jogos novos entraram no radar, né? Alguns deles bem interessantes e que eu quero falar deles aqui. O primeiro foi Bzzzt, isso, o nome é esse, BZZT, que parece que está sendo desenvolvido para Switch. Pelo que eu entendi, não se trata de um shmup puro, mas de um jogo de plataforma com estágios que se transformam em um shmup horizontal. De qualquer forma, ao menos essa parte está muito legal e eu estou ansioso para ver o resultado final. E por falar em Dreamcast, né, parece que vai sair uma versão moderna e atualizada de Under Defeat. Ao menos foi o que eu vi no site da City Connection, vai ser responsável aí pelo port para Switch, que foi o único que confirmou, a única plataforma confirmada até o momento. Under Defeat é um shmup vertical muito bacana, também da época do Dreamcast, mas que teve ports para PS3 e Xbox 360. Eu espero que saia mesmo, cara, porque Under Defeat é muito legal e, putz, de novo, ressuscitem os shmups da era do Dreamcast, cara, porque são muito bons. Ainda sobre a City Connection, lembra que eles iam rebootar Formation Z? Enfim, o jogo vai se chamar Final Formation e vai sair para Switch e PC ainda em 2024. Eu falei dele há algum tempo, aí, uns drops atrás aqui no canal, mas eu não tive mais informação nenhuma, mas está aí, né? Vai sair ainda esse ano o reboot de Formation Z. E o Terrarin está de volta, né? Como vocês sabem, nosso herói não descansa e agora está produzindo um shmup vertical chamado Crystal Breaker, que está ficando lindo demais. O jogo parece ter uma forte inspiração na série Star Soldier e, bom, cara,
como é do Terarin, a gente sabe que vai ser um produto de qualidade, sabe? Aguardem mais novidades sobre o Crystal Breakers aqui no canal, porque jogo dele a gente sempre faz as coisas aqui em primeira mão. Ainda sobre indies, né? Entrou no radar Gigantic Blast, que está sendo desenvolvido por Kanzaki Shintaro e encontra-se disponível no itch.io. Eu achei a apresentação do jogo bem competente e o gameplay lembrou assim, vários shmups clássicos e alguns modernos, né? Para quem quiser conferir, o jogo está disponível para download na página, o link está aqui na descrição do vídeo. E como não podia faltar, vamos falar de lançamentos para plataformas antigas, né? O primeiro é Frontier Force, que está sendo desenvolvido para Master System. Não tem muita informação sobre o jogo ainda, mas a pixel art está muito bonita e bem. Não tem saído muita coisa para Master System ultimamente, logo é uma surpresa muito bem-vinda. Para Game Boy, nós temos Lunar Lancer, que, segundo o desenvolvedor, já está em fase final de produção. E não, ele não está usando o Game Boy Studio. O jogo foi todo desenvolvido e escrito em Assembler do zero na raça. Isso sim é desenvolvimento hardcore, cara. E olha só, alguém resolveu consertar o Flying Shark de Amiga. Olha, eu tentei muito gostar desse jogo na época, juro pra vocês. Eu tinha uma Amiga e eu amava Flying Shark, mas nossa... Não deu certo. Basicamente, tudo no jogo parece errado e bom. Pelo que eu vi, pelo visto, eu não sou o único que se estranhou com o jogo, porque afinal de contas estão consertando ele. Eu joguei a versão demo mais atual e apesar dela não estar perfeita ainda, cara, melhorou absurdamente em relação ao jogo que a gente jogou lá no passado, tá? Inclusive, meus parabéns à equipe que está fazendo esse trabalho porque está ficando incrível. E olha só, eu não sei o nome desse jogo, mas quando eu vi ele, saca só. A primeira coisa que me veio à mente foi, nossa, tem alguém fazendo um clone de Resogun para Mega Drive. Né? Ao que me parece é um jogo para Mega Drive mesmo, e eu não sei se a similaridade com o Resogun foi proposital ou não, mas o resultado está ficando fantástico. E vamos de off-topic, né? Alguém estava entediado e resolveu criar um cartucho que transforma um Game Boy em um rádio AM/FM com sintonia digital, memória para estações e tudo mais. Útil, inútil? Eu não sei, não vou julgar, mas eu quero um. E parece que funciona bem até nos clones como o Analog Pocket. Vai sair também um pacote incluindo R-Type Tactics 1 e 2, chamado R-Type Tactics Cosmos. Mas espera aí, por que eu coloquei isso na seção de off-topic, sendo que é uma notícia sobre R-Type? Bom, o fato é que R-Type Tactics não é um shmup, mas sim um jogo de estratégia em tempo real, que originalmente saiu para PSP. Dessa vez ele vai sair para todas as plataformas domésticas, incluindo a Steam. E é uma boa opção para quem quer conhecer mais sobre a lore do R-Type, já que esse pacote aborda muito mais esse assunto do que os shmups da série. E olha, esse aqui me deixou de queixo caído, cara. Alguém está criando uma versão nova de Pitfall, baseado na arte original da caixa para o jogo de Atari 2600. O quão desgraçadamente legal pode ser isso? E assim, gente, por favor, façam com que esse projeto seja concluído e que outros jogos de Atari 2600 recebam esse mesmo tratamento, cara. Olha que coisa incrível que tá ficando. Eu jogaria esse Pitfall agora, imediatamente, se o jogo estivesse pronto. E de uns tempos pra cá, tem surgido aí um monte de clones de Castlevania, resultado do sucesso que o gênero causa até hoje no mundo dos games, né? Todo mundo parece estar ciente disso, claro. Menos a Konami, mas tudo bem, né? Alguém está se aproveitando da fórmula e está fazendo isso muito bem.
Beyond the Ice Palace 2 é tudo o que eu queria de um Castlevania 2D moderno, feito sim nos moldes de 2022. O jogo tem uma pixel art muito bonita, a jogabilidade parece ser bem competente e eu não sei porque que eu nunca ouvi falar do Beyond the Ice Palace 1, mas tudo bem, eu vou jogar o 2 assim que ele for lançado. Esse aqui é um jogo que eu descobri na Steam e gostei bastante. Nada a ver com shmups, mas que me prendeu muito a atenção por diversos fatores, né? Boxes Lost Fragments é um puzzle que equilibra bem momentos tensos e relaxantes e tem gráficos 3D bem bonitos. Ele foi lançado em fevereiro de 2024 e é bem bom, com uma curva de aprendizado e bem estruturada, assim, né, para quem gosta de desafios lógicos. Recomendo bastante, principalmente se você quer dar um tempo da loucura de se desviar de tiros e da ação estratégica. Cara, é um puzzle bem bom, bem legal e assim, vale a pena. Confere lá, vai na Steam que ele vale muito a pena. E, bom, vamos falar de patifaria? Vamos! A Limited Run Games e o caso do jogo D que recentemente foi parar na internet, né? Bom, para quem não sabe do que aconteceu, vamos aos fatos. Foi colocada à venda pela Limited Run Games uma nova tiragem do jogo D para 3DO, plataforma da qual eu nunca falo aqui no canal, afinal não tem shmup para 3DO, ou seja, por que eu vou falar dele, né? Mas o fato é que o 3DO é um console que usa CDs como mídia, e, bom, o jogo D é um jogo em CD. Acontece que, né, algumas pessoas vieram a adquirir a sua cópia do jogo D e quando eles receberam o jogo, eles notaram que o disco em questão era um CDR. Sim, exatamente isso que vocês ouviram. A Limited Run Games vendeu um jogo de 3DO para as pessoas e nem para mandar prensar o jogo. Eles gravaram tudo em CDR, coisa que qualquer um pode fazer em casa, né? Isso porque o preço e o prazo deles não são os melhores. E ainda assim os caras fizeram um serviço péssimo desses com um público muito fiel deles. Quem compra na Limited Run Games aceita pagar o que eles pedem, entra na fila de pré-order e espera pacientemente os produtos chegarem. Mas convenhamos, te mandar uma caixa toda bonitinha com um CDR dentro, cara, tem algum cabimento isso? O pior é que eles se defenderam dizendo que não foi um erro não, foi uma decisão de negócios. Ou seja, o plano sempre foi vender um CDR mesmo, que segundo eles é suficiente para rodar no 3DO. Detalhe, não é não, tá? Quem tem videogame antigo feito 3DO, antes de mais nada, não devia nem estar rodando CDR nele. Tá? Isso desgasta o leitor do aparelho, fazendo com que ele se quebre e não é muito fácil conseguir quem dê manutenção nesse aparelho não, nem peça. Fora que o 3DO é notoriamente famoso por não gostar de CDR, né? O aparelho no leitor do 3DO detesta CDR, não roda bem com CDR. E eu não sei que testes que eles fizeram, cara, mas eu acho que isso foi no final uma péssima ideia, né? A justificativa é que seria muito difícil produzir jogo em mídia prensada hoje em dia, que é um desafio técnico, que não tem onde fazer isso, etc, etc. E olha só, eu sinceramente não sei onde eles tiraram isso, tá? Eu tenho aqui alguns exemplos de jogos feitos em mídia. Tenho aqui, né, jogos que são feitos em mídia prensada, tá? Por grupos amadores de preservação no Brasil. E que sim, são extremamente bem feitos. Eles vêm completos com manual, manual colorido, impressão no CD e tudo. E assim, não é CDR, cara. Então, percebe a diferença, né? Estamos falando aí de grupos de entusiastas que não fazem isso profissionalmente, que estão localizados no Brasil, um lugar com muito menos recursos que os Estados Unidos. E sim, são grupos brasileiros, produziram e produzem repros ainda hoje em dia em mídia prensada para todas as plataformas sem qualquer tipo de dificuldade, ou seja, é balela essa história. A minha pergunta é, será mesmo que a Limited Run Games não tinha como produzir os jogos em mídia prensada? Né? A dificuldade técnica não é impedimento, como eu provei aqui para vocês, né? Amadores no Brasil fizeram isso, né? Como que uma empresa profissional do ramo, com expertise na área e com muito mais dinheiro na mão, não conseguiria fazer? Né? Ou será que eles simplesmente fizeram isso porque sabem que tem colecionador que vai comprar o jogo e vai sequer tirar da caixa? Né? Enfim, né? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, né? Eu realmente não me conformo com o desleixo deles nesse caso. E sinceramente, eu não tenho mais vontade de comprar nada do que eles venham a colocar no mercado.
Eu tenho umas encomendas pendentes com eles sim, né, que estão inclusive bem atrasadas até para os padrões deles, tá? Mas depois que eu recebi elas, acabou o Limited Run Games para mim. E era isso, gente. Essas foram as principais novidades aí do mês de abril. Tá? Desde já, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E aí, o que você achou dos jogos novos mostrados aqui? Você tem alguma encomenda com a Limited Run Games também? Tá esperando? Né? Ou você acha que a sua coleção de jogo pirata em CDR valorizou depois dessa notícia? Né? Deixa uma mensagem nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. E se gostaram do que viram aqui, já sabe o rolê todo. Assina o canal, compartilha o vídeo, etc, etc. Aquele papo todo. Né? Considere-se tornar membro para colaborar com projetos maiores como os dossiês, afinal o Dossiê Gradius Parte 3 está vindo aí, e muito obrigado pela sua atenção, abraços e a gente se fala, fui!